Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus nos abençoe no propósito, mais uma vez, de estudarmos o seu Evangelho à luz da terceira revelação, o Espiritismo cristão. Que nós possamos transmitir para os irmãos a mensagem que nos propusemos a fazer. Hoje o nosso tema, a fé transporta montanhas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A mensagem de Jesus, ao iniciar esse capítulo, está lá em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Vejam que mensagem consoladora de Jesus. Que a fé que nós vamos cultuando e adquirindo é capaz de fazer coisas maravilhosas. E nós temos que ver a que montanha Jesus se referia. Primeiro vamos ver o significado de fé. Fé é confiança que se deposita na realização de determinada coisa. A certeza de atingir um objetivo é a segurança disso. Isso é a fé, é a confiança. A fé é um sentimento inato que o homem possui da existência de Deus, bem como da sua trajetória evolutiva. Veja bem, aqui já estamos iniciando o processo do entendimento de fé de forma racional. É um sentimento inato que o homem tem de Deus e da sua trajetória evolutiva. A fé evolui, a fé cresce, a fé se agiganta quando nós a alimentamos com pensamentos e conhecimentos racionais. Então, agora nós vamos ver a diferença entre fé cega e a fé raciocinada. A fé raciocinada se fundamenta na comprovação dos fatos, da compreensão desses fatos e na lógica. Então, a fé raciocinada vem do racional, vem do raciocínio, vem daquilo que eu entendo. Por isso que é uma fé mais sólida, é uma fé inabalável na linguagem de Kardec, porque ela se baseia na compreensão, na comprovação, ela se baseia no raciocínio lógico. A fé cega nada examina, aceita o falso e o verdadeiro, não admite a compreensão, o raciocínio, nem o livre-arbítrio, e, em excesso, produz o fanatismo. Geralmente, religiosos fanáticos cultuam a fé cega, a fé que não admite diálogo, que não admite uma contraposição, que não admite um estudo lógico daquele contexto que ele se baseia. É uma espécie de encanto hipnótico por uma ideia que ele se encantou com ela e ela domina o seu ser. Então, ele não examina nada, ele não compara nada. A propósito disso, certa vez, ouvi até uma espécie de brincadeira que um companheiro da Casa Espírita fez para nós, que ele estava conversando com um evangélico e o tema era aquela passagem de a baleia ter engolido Jonas. E o nosso companheiro ponderou: você não acha que isso é um símbolo, que isso é uma coisa um pouco ilógica? Se a baleia engolir alguém, ela vomitar este alguém vivo novamente? Isso aí é uma simbologia a ser estudada. A pessoa que estava ouvindo as ponderações repetiu como quem está
confirmando a sua forma de fé. Se a Bíblia dissesse que Jonas estivesse engolido a baleia, eu acreditava. Virou uma piada. Mas isso demonstra a falta de dedução, a falta de lógica deste princípio de fé cega, irracional. E assim tem muitas outras coisas que a interpretação, não só dentro do cristianismo, mas de outras religiões também, e até dentro da doutrina espírita. Pessoas que aceitam tudo sem a razão, sem a análise. Mas a fé, o homem e a mulher, necessitam da fé sob o influxo da razão, para conseguirem a harmonia íntima, para avançarem com segurança, para promoverem o progresso próprio, assim como o da humanidade, é um gesto de confiança. Nós precisamos da fé raciocinada para ter harmonia no nosso entendimento. A nossa inteligência evolui ao longo dos milênios. Nós vamos cada vez mais descobrindo e tendo parâmetros de comparação entre as coisas. A ciência nos leva a conhecimentos extraordinários, a filosofia nos leva a conhecimentos fabulosos, e aí nós levamos para o campo da religião esses mecanismos, essas ferramentas, e podemos analisar de forma lógica a nossa crença, a nossa comparação. Então, nós precisamos dessa fé sob a luz da razão. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 11, no item número 12. A gente observa que a fé é humana. Nós, às vezes, temos muita confiança naquilo que nós temos certeza que vai dar certo. É a lógica da ciência, é a lógica da medicina, é a lógica dos astrônomos, é a lógica de quem estuda as filosofias de vida e divina, porque nós entendemos que todos nós procedemos de um Pai criador de todas as coisas, um Pai que nos quer bem, que é com amor e por amor, que mantém e sustenta a vida. E tudo isso que nós falamos das ciências está dentro deste contexto, uma permissão divina para o nosso melhoramento espiritual. A fé religiosa cria um estado positivo de confiança, otimismo, ânimo sadio na mente de cada encarnado. Ainda hoje estava ouvindo uma entrevista de um médico que ele estava falando no programa Ciência e Religiosidade e Espiritualidade. Ele estava comentando que, hoje em dia, a maioria dos médicos sabem do valor da fé na cura das pessoas. Sabe que a pessoa que tem uma fé, que tem um trabalho espiritual, ele tem uma probabilidade muito maior de se curar de alguma determinada doença, porque ele tem a energia psíquica trabalhando em benefício do seu corpo físico. Esse foi o argumento que o médico usou. Às vezes o médico nem é espiritualista, às vezes o médico nem tem uma religião atuante, mas eles sabem da influência do ânima, sabem da influência da alma, sabem da influência da confiança que a pessoa tem quando ele vai fazer um tratamento. Certa vez, estava eu em visita a um médico com uma pessoa querida da família, que estava passando por problemas muito difíceis, e essa pessoa estava muito derrubada, estava muito pessimista, estava quase depressiva com o seu problema, que não era tão grave, tão grande, mas era um problema que estava impedindo dela fazer tudo o que ela queria. E aí fomos num médico, um senhor
de certa idade, um senhor experiente, isso foi lá em Belo Horizonte, e ele ouviu todas as lamentações, todas as explicações que ela deu, todos os sintomas que ela passou para ele, e ele foi de uma forma incisiva ao falar com ela. A primeira frase que ele falou: minha senhora, se a senhora não mudar essa maneira de pensar, a senhora pode passar lá da secretária, pegar o seu dinheiro da consulta e ir embora. Não vou tratar da senhora. Porque um paciente meu, ele tem, em princípio, acreditar que ele vai se curar. A partir daí, eu vou agir para ajudar a senhora. Mas se a senhora não fizer isso, ficar neste processo depressivo, nesse processo choroso com este problema, que não é um dos maiores que existe, a senhora não tem condições de ser tratada por mim. Eu só cuido de pacientes que querem se curar. Aí ela tomou um susto. Ela mudou sua maneira de pensar e ela começou a tratar com aquele médico, e realmente foi ele quem resolveu o seu problema. Ela passou a esquecer as suas lamúrias, suas dificuldades, e começou a ver a vida de uma forma mais otimista, positiva, porque começou a perceber como Deus era bom para o seu caminho, dela poder ter uma assistência de um médico daquele, uma estrutura por trás dela que ela tinha quando muitos não tinham, e aí ela conseguiu grandes melhoras a partir daquele momento. Então, o encarnado otimista tem a certeza de Deus, e a verdadeira fé é vida, é ação. Fé é a manifestação divina do homem, é a manifestação divina. É através da fé que a gente busca o contato com o Criador, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através da nossa ação de confiança, de certeza que estamos sendo amparados e amados pelo Pai divino. A fé é parte ativa da natureza espiritual do homem, cujo combustível deve ser mantido através da oração, que é o link. A oração é aquele contato que mantemos com a espiritualidade maior e com o Criador. Através da meditação, quando nós buscamos os mecanismos, quando nós buscamos os conteúdos através do estudo, através da compreensão do contexto da nossa fé ou das coisas que estão ao nosso redor, nos leva à meditação, que é um processo mais profundo de oração, que nos faz acalmar, que nos faz tranquilizar, harmonizar o nosso corpo físico, porque estamos, neste momento, recebendo as energias do plano superior. E do esforço por preservá-la, da oração e a meditação. Temos que fazer um esforço para preservá-la, porque nem sempre as pessoas praticam ordinariamente a meditação. Às vezes praticam uma vez ou outra, isolada, se sentem bem, mas o hábito de fazer isto habitualmente, todo dia, é muito saudável, é muito bom para o nosso espírito, é muito bom para a nossa vida. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E quando nós buscamos Deus ao nosso redor, na nossa intimidade, percebendo a grandeza da criação, percebendo tudo que ele fez para o benefício dos seres humanos, nós vamos cada vez mais tendo essa certeza luminosa de luz no nosso coração, solidificando essa fé no Criador. Por isso que Jesus veio a dizer para nós: vós sois deuses.
porque ele disse que faríamos o que ele fez, e coisas maiores ainda, olhando para o futuro, olhando para a evolução do ser. E hoje nós temos capacidade, através dos estudos, e principalmente que a doutrina espírita nos traz, de entender muitos dos fenômenos que Jesus e os apóstolos fizeram. Não é, na época em que eles foram realizados, foram entendidos como milagres, porque não eram entendidos o seu mecanismo. Mas hoje nós sabemos a força do magnetismo humano, a força do magnetismo espiritual, a influência dos espíritos através da mediunidade, potencializando a capacidade dos médiuns que praticam muitas coisas benéficas, curas, praticam influência positiva no sentimento e no pensamento dos outros, eliminam a obsessão, eliminam dores no próximo, que se fosse há uns tempos atrás, seria tido como milagres. Hoje nós compreendemos que isso tudo é uma forma de usar o potencial que nós temos, que pode ser emulado pela fé, pela confiança cada vez maior. Portanto, devemos fortalecer a nossa fé com o combustível da razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça os sentimentos. Persevera em atitude de fé, mesmo quando o desfalecimento te ameace as forças. Aqui está um grande motivo para que nós possamos cultuar, alimentar a nossa fé. Quando nós temos motivos ao nosso redor, e todos nós temos, de desfalecimento, quando nossas forças começam a fraquejar, porque diante das dificuldades que nós enfrentamos, as vicissitudes da vida, com os nossos familiares, com a nossa sociedade, com a vida de forma geral, se a nossa fé não for sólida, se a nossa fé não for racional, nós fraquejamos. A fé beata, a fé sem razão, é muito fácil de falir nesse campo, porque quando as decepções abatem, quando as desilusões chegam, a pessoa que estava iludida tira todo o seu chão, tira todo o seu sustentáculo. A fé racional, não. Ele compreende o porquê do sofrimento, compreende o porquê da dificuldade, compreende até o porquê dos desafios, motivando-se cada vez mais para vencer essas dificuldades. Esse é o grande benefício que a fé racional faz por nós. Portanto, deixar-se conduzir sem preocupação em todos os instantes é demonstração tática de fé na vida das pessoas e em todas as coisas. Quem cultua a fé racional é sóbrio, é centrado, é equilibrado, não se apavora com as situações, procura de imediato o meio racional de resolver a situação. Quando se torna necessário, ele racionaliza, ele põe no campo da razão, transformando-a em equipamento consciente para um comportamento quase sempre que assomam dúvidas e conflitos que tentam perturbá-la. A dúvida e os conflitos tentam perturbar a nossa fé. Há um condimento aí de influência espiritual também. Quando os espíritos que estão aí vigilantes na tentativa de nos perturbar, tentam de qualquer forma ver um fracasso qualquer, uma fraqueza qualquer na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, para colocar ali algo que nos perturbe. Portanto, a racionalização da fé nos leva a entender até isso, as tentações, as influências inferiores, que às vezes vêm através das coisas físicas, das dificuldades do cotidiano. Então, é imposto a nós o dever de pensar, estudar
de reflexionar, conseguindo resistências morais para os momentos difíceis. Porque pensar racionalmente, estudar, refletir, solidificam cada vez mais a nossa fé. E aí, nós podemos transferir as montanhas das dificuldades que se acercam de nós, que se aproximam de nós, as montanhas das enfermidades. Como é difícil vencer esta montanha, porque as enfermidades abatem o nosso ânimo, abatem a nossa força física. Então, somente a fé racional pode sustentar. A montanha da solidão, daqueles que não têm companheiros no dia a dia, perto de si, principalmente nessa época que nós vivemos isolamento social, as pessoas que não têm familiares mais próximos, que dificuldade que eles têm diante da solidão. Então, nós temos que compreender que nunca estamos só, que há companheiros espirituais nos amparando, que há companheiros espirituais conversando conosco em todos os momentos da prece, da meditação, no momento do sono. Ninguém está sozinho em momento algum. Olha como a fé racional é saudável para nós neste momento. A montanha do desemprego, a falta do ganho, como isso impacta a nossa vida, como isso é difícil para vencer. Começamos a depender da ajuda dos outros, da solidariedade alheia, até a gente se estabilizar, até uma porta se abrir para o nosso caminho. As inquietações de todos os aspectos morais que nós, às vezes, alimentamos e carregamos, é uma grande montanha a ser vencida. Os vícios, os maus hábitos que a gente, às vezes, cultiva na nossa vida. A montanha dos infortúnios, como perda de entes queridos, ou situações como essas que foi ditas aqui anteriormente. Mas quem sustenta-se na fé racional, ele vence essas dificuldades com o espírito tranquilo, confiante que o Pai é um Pai de amor, que o Pai é um Pai de bondade e que nunca nos deixa só, que nunca nos deixa desamparado nas provas que a vida nos oferece. Provas estas que serão para o nosso bem, provas estas que nós vamos sair delas melhores, provas estas que vão fortalecendo cada vez mais o nosso espírito, que é o objetivo, um dos objetivos maiores da nossa encarnação. A nossa encarnação não é para vencermos nas coisas físicas, nas ilusões físicas, nas coisas que são mutáveis, nas coisas que são perecíveis. Elas são para que nós possamos crescer e vencer espiritualmente, dar um passo a mais. Quando chegarmos no plano espiritual, nós podemos dizer: eu caminhei um pouco, eu venci as minhas dificuldades, eu dei um passo mais à frente. Ao contrário de muitos que às vezes chegam lá, o que você realizou para o benefício do seu espírito? Nada. Eu fali, eu retroagi. Eu não retroagiu no sentido de atrasar, mas eu acumulei mais dívidas no meu caminho. É nesse sentido que retroagiu. Ao invés de avançar para a espiritualidade, acumulou mais pesares e dores no seu caminho. A criatura que avança na terra sem fé é como a embarcação sem bússola, flutuando a esmo. Veja bem o pobre coitado que não acredita em nada, que não confia, aqueles pessimistas contumazes, aqueles que não têm confiança numa vida após a morte, que não têm confiança num Pai de amor e bondade. Olha bem, eles são como alguém que está no mar, sem bússola, sem rumo. Para onde vou? Qual o caminho que eu vou seguir? Para onde que é o caminho certo? Ele não sabe. Aquele que tem fé sabe, porque no mínimo ele sabe que ele está aqui para aprender, está aqui para agir no bem, está aqui para cumprir um dever.
e sabe que vai chegar lá na frente e vai entregar a sua missão parcialmente ou totalmente cumprida. Se for parcialmente, já é lucro, mas totalmente é o ideal. Kardec nos diz uma frase espetacular com relação à fé conhecida de todos nós. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ele não deixa por menos. É em todas as épocas. Fé inabalável, que pode encarar a razão, a lógica, a verdade, face a face. Porque nós estamos buscando a verdade, buscando a realidade. Daí, nós entendermos que se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígio, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. O dia que todas as criaturas se conscientizarem dessa força que é a fé racional, nós vamos realizar coisas prodigiosas, coisas grandiosas para nós, principalmente, e para os outros. Aí nós colocamos todas as virtudes dentro deste contexto, porque a fé também passa pela humildade, resignação, compreensão, paciência, tolerância, perdão, todas as virtudes construtivas que Jesus nos ensina, que a doutrina espírita nos ensina, a fé racional coloca no nosso caminho. Porque só com essas virtudes que nós vamos entender a racionalidade da fé. Vamos entender um pouquinho do Pai, através do amor ao próximo, através dos benefícios do bem que ela nos faz. Portanto, nós vamos conquistar muito o dia que nós cultuarmos de forma mais grandiosa, de forma mais forte, a busca pela fé raciocinada, junto com ela, as virtudes que nos fazem crescer espiritualmente. Nós transformaremos as nossas montanhas, e é essas que Jesus se referia, de dificuldades emocionais, espirituais, em virtudes pelo esforço e dedicação. Vejam, é transformar as dificuldades emocionais, espirituais, em virtudes. Nós fazemos uma transmutação daquilo que nos incomoda, de vícios, de atrasos, de desequilíbrios, de sofrimentos, em virtudes. Porque aprendemos com os nossos erros, aprendemos com as nossas dificuldades, aprendemos com as nossas vicissitudes. E quando nós estivermos praticando as virtudes, é porque conseguimos vencer essas etapas. E as virtudes não são coisas extraordinárias, é o natural do nosso espírito evoluído. Para chegarmos à posição de espíritos equilibrados, de espíritos evoluídos, nós temos que passar a vivenciar as virtudes de forma espontânea, de forma natural. Porque começamos a entender que é assim que Deus age, é assim que os espíritos protetores agem, é assim que os espíritos de luz agem, e é para lá que nós estamos caminhando. A próxima etapa evolutiva é a angelical, e para chegar até lá é com o nosso esforço, vencendo as nossas dificuldades. E a fé racional é o grande caminho que nos leva até lá. Então, meus queridos irmãos, as montanhas de nossas dificuldades um dia serão mudadas de lugar, transmutadas em virtudes
pela conscientização da fé racional que o Espiritismo e o Evangelho do Senhor Jesus nos informam. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, que nós possamos ter mais oportunidades como esta. Muita paz a todos. Muito obrigado.